A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu queria meditar com os irmãos em um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. Porque eu quero falar dessa questão sacerdotal. Eu vou falar resumidamente, mas eu vou citar as regiões da Bíblia que você pode ir, que vocês podem ir lá e consultar, que eu vou dizer aqui, tá bom? Então o texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aqui, o apóstolo Pedro está ensinando aqui umas coisas, né? Importante isso aqui. Ele está falando que nós somos os raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Quem são esses? Ele está escrevendo aqui dizendo que aqueles que creem em Cristo são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que estão aqui na terra para proclamar as virtudes de Deus. Agora vamos entender aqui. O que é o ofício de um sacerdote? Você sabe? É aqui que vem a questão. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Um sacerdote não é aquele que prega, não é aquele que ministra a palavra lá no altar do templo, não é isso. Um sacerdote, se a gente for lá para Levítico, a gente percebe lá Deus instituindo lá o sacerdócio, né? Que ele chama, primeiro em Êxodo a gente percebe isso, porque em Êxodo ele chama o povo de Israel para uma aliança, né? Ele chama o povo de Israel para uma aliança, Êxodo 19. E então a gente percebe ali o que? Que Deus ele está chamando eles para entregar as leis, entregar os 10 mandamentos e aí entregar as regras, né, para que eles cumprissem aqueles 10 mandamentos. Né, que é impossível cumprir, mas tinha as regras. Por exemplo, se você roubar, você vai sacrificar tal animal. Se você fizer isso, você tem que fazer um sacrifício para quê? Para que você seja purificado diante de Deus. E assim poderá ser chamado povo de Deus, né, na terra. Ou seja, como que povo de Deus? Então ser chamado povo de Deus, ser chamado nação sacerdotal. Lá em Êxodo 19, depois você confere lá. Deus fala lá: se cumprires aquilo que eu pedir, né, farei de vocês um povo peculiar na terra, um povo diferente, uma nação sacerdotal. Ou seja, o que o sacerdote faz? Lembra lá de Melquisedeque, rei de Salém? Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, ele representava Deus na terra. É isso que Melquisedeque fazia. Eu não vou entrar nessa questão do Melquisedeque mais profundamente aqui, porque é difícil de explicar. E a gente consegue explicar? Consegue. Mas ali é um assunto que só teria que ser só para Melquisedeque. Mas Melquisedeque, só para adiantar aqui, ele é a tipificação de Cristo, tá? Porque ele representava Deus na terra. Cristo, ele era rei de Salém. Cristo é o rei dos reis, senhor dos senhores, não é isso? Então ele tipifica Cristo. Agora vamos voltar aqui. Então Deus chamou aquele povo ali de Israel para quê? Para ser uma nação sacerdotal. Mas o povo rejeitou. Em Êxodo 19 você percebe isso. Êxodo 19 e Êxodo 20. Quando Deus vem com alaridos, vem com trovões para mostrar para eles que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que esse Deus não é igual aqueles deuses babilônicos, ou não é igual aqueles deuses do Egito, que, que não tem poder nenhum, que tem boca e não fala, tem olho, mas não vê. Esse Deus deles, ao contrário, é um Deus que tem poder, é um Deus que tem todo o poder. Era isso que Deus queria mostrar para eles, que eles podiam confiar. Mas eles ficaram com medo, né? Eles ficaram com medo e falou: Moisés, vai você. E aí Moisés então vai, sobe para o monte, né? E pega a. Mas ali eles perdem também o direito de ser os sacerdotes, a nação sacerdotal. E é isso implica, depois é um estudo mais longo, mas isso implica somente na família de Arão, que é o irmão de Moisés, porque Arão ele é uma explicação longa, mas isso fica, não vou entrar nisso agora, é um outro estudo, tá? Mas fica na família de Arão. E Arão então ele é constituído o primeiro sumo sacerdote. O que um sumo sacerdote fazia? Um sumo sacerdote é aquele que
que intercedia por toda a nação, né? A nação aqui nesse caso, a nação de Israel, né? Todo aquele que era de nações circunvizinhas que se convertia para o Deus Altíssimo, ele se tornava também um israelita, um hebreu. Então Arão era um sumo sacerdote que representava a Deus em favor de toda a nação israelita, não é isso? Todo o povo hebreu, que ali ainda estava não, ali já era israelitas, né? Já tinha passado a fase de hebreu, de hebreus, eles já estavam israelitas. Por quê? Porque já eram as 12 tribos de Israel já estavam no deserto. Então tá bom. Até aqui entendido? Por que eu estou pegando esse texto de 1 Pedro? Porque esse texto serve de base para a gente, porque ele está confirmando para nós aquilo que Deus chamou lá em Êxodo 19, chamou o povo de Israel para ser a nação sacerdotal. Pedro está confirmando aqui que Cristo fez isso conosco. Agora, não é apenas a família de Arão que acabou ficando como sacerdotes e sumos sacerdotes, mas todo aquele que crê em Cristo, ele se torna um sacerdote, ou seja, um representante de Cristo na terra, um representante de Deus na terra, porque Cristo é Deus, Jesus é Deus. Ele é o Senhor que veio, se fez carne, habitou no meio dos homens, cheio de graça, não é isso? É. E depois ele retornou para a sua glória, de onde ele havia vindo, ele havia esvaziado, né, de toda a sua glória. E ele volta para a sua glória. Ou seja, nós somos os representantes dele aqui na terra. Então, portanto, nós somos sacerdotes. Por isso, é isso que Pedro está falando aqui. Agora, onde eu quero chegar com isso? É porque quando Cristo veio, ele falou para a mulher samaritana, lembra lá do texto de João, que ele fala no vem a hora e já chegou, né? Eu não vou ler aqui não, para não ficar longe, muito grande o vídeo. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles não adorarão nem, eu vou falar com as minhas palavras, mas é isso, que eles não adorarão mais aqui nesse monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Por que ele disse isso? Porque aquela mulher falou, os nossos pais adoravam nesse monte, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo. Jesus está falando, verá a hora em que não será nem nesse monte, nem lá no templo. Porque o Pai busca os verdadeiros adoradores, que adoraram o Espírito. Por que ele está dizendo isso? Porque ele ia derramar o Espírito dele em nós. E nós é que seríamos, a partir deste momento, o templo, né? Esse templo que o Senhor Deus iria fazer morada, e faz morada em nós, né? Ele faz morada, logicamente, em nosso espírito, né? Porque o templo aqui, o templo que é o nosso corpo, né? Ele ainda é pecador, ele peca, né? Então, Deus, ele testifica com o nosso espírito, né? Com o nosso espírito, né? Mas o nosso espírito vive em nosso corpo, né? E o corpo, então, vamos entender isso como um vaso que tem a terra e tem a planta, né? É mais ou menos isso. Mas é um assunto também meio complexo, dá para entender. Romanos explica isso. Depois nós podemos chegar, ir para Romanos para entender isso também. É muito bacana esse estudo também, tá? Mas aí, o que eu quero que você entenda agora é porque criaram doutrina novamente sobre essa questão sacerdotal. Porque as pessoas acham que o sacerdote é o líder da Igreja Católica, o sumo sacerdote é o líder máximo, o pontífice ex max, né? Que é aquele que é o Papa lá. O povo acha isso. Porque isso é uma recosturação do véu. Estão recosturando, estão fazendo novamente aquilo que foi feito com Arão. Deus, ele constituiu com Moisés o sacerdócio do Arão, porque ali precisava. Jesus, quando ele vem, esse ministério sacerdotal de Arão, ele acaba. Não tem ele mais. Jesus, ele faz uma nova aliança, é a nova aliança. Agora com os sacerdotes, todos nós somos sacerdotes quando nós cremos no Senhor Jesus. Não precisa de uma pessoa interceder por nós, porque nós somos o sacerdote. Mas onde eu quero pegar aqui? Quem iniciou isso foi lá a Igreja Católica Romana. Infelizmente, a gente não quer falar de religião, mas é aí que entra a questão religiosa na coisa. Porque eles fizeram o quê? Colocou como se aquele texto lá, aquele texto de Mateus 16, 13, que está falando lá, que
Jesus, ele chama Pedro, né? E pergunta, e vós, os discípulos, né? Vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala, tu és a pedra. E Jesus está falando para ele mesmo, que ele é a pedra, mas ele é a primeira pedra que é colocada no edifício. Ele não é a pedra que a igreja está fundamentada nele. A igreja de Cristo, os sacerdotes de Cristo, somos nós todos. Nós somos os Pedros vivos no mundo, as pedras vivas, né, que estão nesse edifício. Eu falei isso em outro vídeo, só estou reforçando aqui, porque o assunto tem a ver com isso também. Mas então, Pedro, ele é um sacerdote, sim, mas todos os que creem em Cristo também é um sacerdote. Ele recebe a chave para abrir a porta, que é Cristo. Ele recebe o Espírito Santo, que é a chave que abre esta porta, que é Cristo, né? Mas nós também recebemos. Todos que creem em Cristo recebem o Espírito Santo, que é a chave. Recebe uma chave. É o Espírito Santo que está em nós, que abre. Por isso não tem jeito de você entrar, de você ser salvo sem ter o Espírito Santo em você. Então, sem crer em Jesus não tem jeito, porque só confessa Jesus aquele que tem o Espírito Santo. Ninguém confessa se não tiver o Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Então ali o que eles fizeram? Eles pegaram essa questão do Arão e implantaram dentro da Igreja Católica novamente. Ou seja, esse ministério que é para todos que creem em Cristo, isso foi levado somente para os líderes da Igreja Católica. Ou seja, Arão novamente, a família de Arão novamente, só que de uma forma diferente, porque de uma forma eletiva, né? Porque no tempo de Arão não era eletivo, eram os filhos de Arão, né? A descendência de Arão. No caso, o católico são eletivos, eles elegem, né, pessoas para serem sacerdotes. Mas eu quero levar isso também para o lado evangélico, porque os pastores também acham isso. A igreja evangélica também pensa que tem um sacerdote lá no altar pregando a palavra e que aquele é um líder e tal. Você pode até exercer uma liderança, mas não como sacerdote e sumo sacerdote. Não é assim mais. Porque todos nós somos sacerdotes. Todos nós representamos Deus na terra, Cristo na terra. E Cristo não quer isso, tá? Ele quer que você entenda isso. Ele quer que nós entendemos isso. E quando nós entendemos isso, nós descansamos nele. Você pode ir, eu estou dizendo que você não pode ir em um templo, fazer um louvor, louvar ali, que de repente na sua casa não tem como você fazer isso, né? Eu faço isso na minha casa. Faço isso com os irmãos que a gente congrega nas casas, a gente faz esse tipo de congregação nas casas. Mas tem gente que não gosta. Você pode ir no templo, não tem nenhum problema. Você não pode ter isso na mente, que o sacerdote é aquele que está pregando para você, porque não é. O sacerdote é você que representa Deus na terra. Porque o Espírito Santo é Deus, Espírito Santo. Deus é Espírito, não é? Lembra lá da mulher samaritana que Jesus falou com ela? Virá o tempo em que adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Por que em Espírito? Porque o Espírito Santo faria morada em nós. Ele faz. Então Deus é Espírito, não é? Então não tem três deuses também não. Não tem nada disso, tá? Ó, Deus é Espírito. E Deus é Santo. Então, vamos ligar? Espírito Santo. Deus faz morada em nós. É simples. É tudo simples. E nós somos os representantes, nós somos os sacerdotes. Você pode pregar para as pessoas na rua, você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar também em um templo se você quiser, mas não com esse entendimento de que você é um pouquinho acima daqueles que estão ouvindo, não, porque não é não. Todo mundo é igual. No reino de Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o Arão. Lembra do Arão? Arão é um tipo de Cristo. O Arão, o irmão de Moisés, é o sumo sacerdote que intercedia pelas nações, pela nação de Israel, por toda a nação de Israel, que era um povo separado para servir a Deus, não é isso? Mas eles rejeitaram algumas coisas, ficou a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. É um outro vídeo para a gente explicar isso, que isso é longo. Mas só sobrou a tribo de Levi para servir ao Deus Altíssimo e interceder pelo resto da nação de Israel. Era para toda a nação de Israel interceder para as outras nações. Mas eles não fizeram isso. Eles acabaram ficando com medo de Deus. Né? Ao invés de entender que Deus era todo poderoso e se Deus era com eles, eles entenderam o contrário, ficaram com medo. Mas é outro assunto também. É um assunto que está interligado, mas não podemos entrar muito nele, porque senão confunde a questão sacerdotal que eu quero falar aqui. Então, o que eu quero que você entenda? Que o sacerdote
que Pedro, quando ele é o primeiro a ser colocado ali em cima da pedra angular, que é Cristo, a rocha perfeita, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o edifício, ele é o primeiro a ser colocado, ele não é colocado ali como sumo sacerdote novamente, como Arão foi colocado lá na época que Moisés fez, Deus mandou Moisés fazer com Arão. Está lá em Levítico. Deixa eu só confirmar aqui, hoje está em Levítico. Quando Moisés consagra Arão. Levítico capítulo 8, a consagração de Arão. Arão e seus filhos. Depois você consulta lá para você ver. Não é não era para fazer isso novamente. Agora Pedro é o primeiro, eles falam, Pedro é o primeiro papa do mundo. Então, é como se Pedro fosse o primeiro sumo sacerdote da era cristã. E todos os outros, se você vê uma hierarquia, os bispos, padres, mas os pastores fazem a mesma coisa. O problema está aí. A igreja evangélica era para ter esse entendimento de que não pode ser com essa hierarquia, né? Acaba fazendo a mesma coisa que a igreja católica, se você for olhar. Isso é um erro muito grande. Por isso que é em espírito. Deus falou que adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele fala também na sua palavra que escreverei as leis no seu coração, né? Imprimirei as minhas leis na tua mente, escreverei nas tábuas do coração. E depois daquele tempo, não precisa mais falar para o seu filho, porque o seu filho vai saber. Não precisa mais pregar para ninguém, porque as pessoas vão saber quem é o Senhor. E isso está escrito na palavra do Senhor. Ou seja, não é que você não vai pregar para as pessoas, não é isso. Mas é que não haveria essa necessidade, essa era a vontade de Deus na época. Só que fizeram errado. Hoje as pessoas estão aí sem o entendimento da palavra, porque eles fizeram errado naquela época. Né? Erraram lá. Mas Deus continua salvando pela misericórdia. Deus salva no templo, salva na rua, salva em qualquer lugar. Deus não tem limite. Deus não é limitado a um local. Não é isso. Deus não tem isso. Agora, o que nós precisamos é entender o que o Jesus veio fazer. Jesus veio tirar, cumprir aquela questão lá da lei, de toda a lei. Ele cumpriu aquilo. Ou seja, agora é uma nova aliança. É uma aliança em que a palavra de Deus ela tem que estar impressa em nossa mente, escrita em nosso coração. Todo dia nós temos que descansar no Senhor, não tem a questão do sábado mais. O sábado é Jesus, nós descansamos dele todo dia. E o sacerdote não tem essa questão do sacerdote que precisa ser todo aquele ritual, não tem isso. Os sacerdotes somos nós. Nós somos os representantes de Deus na terra, onde quer que você esteja. Se você estiver lá no mato, você é. Se você estiver lá no templo, você é. Se você estiver no seu trabalho, você é. Não espere no outro, é isso que eu quero dizer. Não fique esperando no outro. Então a doutrina lá, se você for lá, a doutrina católica, ela acabou atingindo os evangélicos também. Eles têm o mesmo pensamento hoje. Eles pensam assim que se eles não for lá para o pastor dar uma palavra, não tem como. Isso não é verdade. Você tem que abrir a Bíblia, chamar, clamar o Senhor na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E também, se você quiser ir lá no templo, não tem nenhum problema. Mas não pode estar na mente que é só um sistema, que tem que ter um sistema religioso que vai levar você a Cristo. Não é assim. O Espírito Santo, ele está em você, ele está em mim. Ele é essa chave que Deus deu, Jesus deu para Pedro. Você é o primeiro que está entendendo que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Então toma a chave, Pedro. A chave é o Espírito. Espírito Santo que destranca, né, a porta. Quem é a porta? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontra as verdes pastagens. Jesus é a porta. E você tem a chave, que é o próprio Espírito. Porque a obra é totalmente dele. Isso que ele está dizendo. Não tem intervenção humana nenhuma, não tem jeito. Ele é o Espírito Santo que está em nós. Ele é a porta de entrada. É ele também. Entende? É ele que dá as verdadeiras pastagens, os pastos verdejantes. Então é isso. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu não sei se eu consegui passar direitinho, porque o vídeo é muito longo também e fica ruim de entender. Nós vamos fazendo essas questões polêmicas aqui, aos poucos, gravando em vídeo aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.